Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? O meu nome é Raíra e sou a professora de vocês nesta aula de Geografia para o quinto ano dos anos iniciais. Hoje aprenderemos sobre as diferentes etnias que compõem o povo brasileiro. Quero que vocês pensem um pouquinho aí. Como que o povo brasileiro é formado? Como que ele se formou? Fique aqui na aula comigo que nós iremos descobrir juntos. Não se esqueçam de apontar a câmera do celular para a tela e assinar a lista de presença. É bem rápido e fácil e muito importante para nós. Para as professoras e os professores que estão nos assistindo, a habilidade desta aula é identificar diferenças étnico-raciais e étnico-culturais e desigualdades sociais entre grupos em diferentes territórios. O objetivo dessa aula é demonstrar a formação étnico-racial da população brasileira, promovendo a reflexão sobre os aspectos étnico-culturais no Espírito Santo. Para que possamos identificar diferenças étnicos-raciais, primeiro precisamos aprender o que significa essa palavra. Bom, a palavra etnia significa povo, um povo que é identificado ou que se identificam por semelhanças culturais ou biológicas, como, por exemplo, valores, língua e semelhanças físicas. E a palavra racial está relacionada a grandes grupos em que a humanidade é dividida por características físicas ou pela ancestralidade comum. E a ancestralidade é referente à nossa hereditariedade, ou seja, os familiares que vieram antes de nós, então, refere-se às gerações anteriores à nossa. É o histórico da nossa família. Na sua família, tem os seus ancestrais, aqueles que vieram antes de você, como por exemplo seus pais, seus avós, bisavós e tataravós. Isso está relacionado à hereditariedade também. E a partir de nós, nossa família também poderá continuar. Então, quando falamos étnico-racial, estamos estudando sobre a etnia e a raça das pessoas ao passar dos anos. E quando falamos de etnia, precisamos lembrar que o povo brasileiro apresenta uma grande diversidade étnica, pois o Brasil é formado por 3 grupos étnicos principais, que são os indígenas, os europeus e os africanos. Lembrando que os indígenas são os povos nativos do Brasil, e nativos são aqueles que nasceram no seu próprio país. Os portugueses, que são europeus, foram os colonizadores do Brasil. Colonizadores são aqueles que ocupam o território para que esse território passe a ser de sua nação. Lembram que o território brasileiro já existia e Portugal colonizou? E os africanos que vieram para o Brasil após serem escravizados por Portugal. E daí houve a miscigenação da população brasileira. Mas o que significa essa palavra tão diferente? A miscigenação é uma mistura entre os grupos étnicos, ou seja, mistura entre os povos. Esses povos que acabamos de citar, os europeus, os indígenas e os africanos, se misturaram. E foi a miscigenação que proporcionou uma diversidade tão grande em nosso país. A população brasileira possui uma grande quantidade de pessoas com características semelhantes devido à miscigenação. E o povoamento das regiões do Brasil ocorreu em relação ao clima, facilidade de acesso, condições financeiras favoráveis e pelas raízes históricas do povo. Vou dar um exemplo para vocês. Na Europa, o clima é quente ou é frio? Isso, frio. Então, os descendentes de europeus que vieram para o Brasil optaram e geralmente optam por morarem nas regiões do sul, pois o clima é mais frio em relação ao Nordeste brasileiro. Outro exemplo são os descendentes indígenas, que estão mais localizados na região norte, e os afrodescendentes na região nordeste. Mas isso não significa que na região nordeste não há descendentes de europeus e que na região sul não há descendentes dos indígenas. Afinal de contas, temos um fluxo migratório entre as regiões brasileiras e a miscigenação da população também. Vamos lembrar que a população brasileira começou a se formar com etnias diferentes após Portugal descobrir o Brasil em 1500.
E quando o Brasil se formou colônia de Portugal, em 1530, várias pessoas vieram morar em solo brasileiro, como, por exemplo, os portugueses e os africanos, que foram trazidos contra sua vontade, ou seja, escravizados. Com isso, o território brasileiro deixou de ter apenas os indígenas, que eram os nativos. Mas não foram apenas os europeus e os africanos escravizados por Portugal que vieram morar no Brasil. Também vieram os imigrantes vindos da Ásia e do Oriente Médio. E esses imigrantes também colaboraram para o aumento da diversidade étnica cultural no Brasil, trazendo seus costumes e suas culturas que ajudaram e ainda ajudam a diversificar o território brasileiro. Aqui mesmo no Espírito Santo, nós temos uma ampla diversidade étnica, racial e étnica cultural. Vamos ver comigo? Em Aracruz existe a aldeia dos indígenas, localizada no distrito de Santa Cruz. A aldeia se chama Tecoá-Mirim e os indígenas que vivem nela são da tribo Guarani. Nós iremos assistir a um vídeo muito interessante que nos faz refletir sobre a cultura indígena atualmente. Ele foi feito por um de seus integrantes que é escritor. Vamos assistir? Como será que eles estão hoje? O que eles fazem no seu dia a dia? Quais são os trabalhos que eles fazem nas suas comunidades? Isso poucas vezes é mostrado. Então o índio ele está rotulado como uma etnia que deve estar parada no tempo. Mostrar o índio apenas no seu meio natural do passado, no passado, é ocultar o fato de que o índio teve contato com o branco. Se o índio hoje ele usa roupa, por que ele usa roupa? As pessoas não podem rotular os indígenas como, para eles serem indígenas, eles têm que estar nus o tempo todo, como se nada tivesse acontecido na vida deles. Então, muitas pessoas não pesquisam a história, não olham a história. Se eles olharem a história da nossa vida, eles vão ver resposta para muitas questões que hoje são ocultadas pela mídia. Se o homem branco gostaria que o índio continuasse do jeito que ele vivia antes, seria melhor que ele não tivesse feito parte da nossa vida. Mas já que tudo aconteceu, então o homem branco, por exemplo, polui as águas. Como que ele quer que o índio continue tomando banho no rio? Se o homem polui ou destrói a mata, como que ele quer que o índio continue, todos os índios continuem vivendo da caça? O homem branco destrói e ele encontra outras maneiras de sair dessa. E por que o índio não pode encontrar maneiras também de sair dessa? Vocês viram que interessante? A fala deles nos mostra que as culturas vão mudando ao longo do tempo e que mesmo sendo indígena, eles se apropriam de outros costumes em suas vivências do dia a dia. Em nosso estado, também existem as comunidades remanescentes de quilombos. Ou seja, as comunidades quilombolas atuais são remanescentes dos quilombos originados por africanos que vieram escravizados pelos portugueses. Nessas comunidades, as culturas e as tradições africanas se mantêm vivas de geração em geração, como vamos assistir agora em um vídeo que demonstra uma dança típica africana realizada por crianças em um quilombo do Espírito Santo. É na batida dos tambores e no arrastapé que estas crianças da comunidade quilombola de Cacimbinha resgatam a cultura de seus ancestrais. O jongo, dança afro-brasileira criada pelos escravos, é uma das demonstrações culturais do município. Cláudia é bisneta de Manuel João, o primeiro negro que veio do Rio de Janeiro e começou vida nova na região. Foi dela a ideia de perpetuar a cultura de seus antepassados, criando o grupo Mirim de Jongo. É de muita importância, né, preservar a cultura, né, do local da gente, a gente saber que nós somos de origem africana, né, e está mantendo essa cultura no nosso local, né, que é uma coisa muito bonita para nós. O ritual começa com o aquecimento dos tambores. Depois disso, meninos e meninas de 7 a 14 anos entram no ritmo do batuque, entoando velhas canções. Para Tamires, essa é uma oportunidade de valorizar suas raízes. Isso foi os nossos parentes que deixaram pra gente, então a gente tem que terminar de representar o que eles deixaram pra gente.
Em nosso estado, os quilombos estão localizados em São Mateus, Conceição da Barra, Guaçuí e Cachoeiro de Itapemirim. Eles contam a história de seus antepassados e garantem que ela se mantenha viva através das tradições. No entanto, são comunidades que enfrentam muitas dificuldades no dia a dia, como acesso à saúde, educação, transporte e até mesmo formas de produção para agricultura e trabalho. No Espírito Santo, também temos os pomeranos, um povo originário da Pomerânia, que estava localizada entre a Polônia e a Alemanha no continente europeu. Após conflitos políticos e econômicos, os pomeranos vieram para o Espírito Santo e se instalaram no município de Santa Maria de Jetibá, que é considerado o município mais pomerano do Brasil, sabiam? Os pomeranos apresentam hábitos originários de seus antepassados, como, por exemplo, produzir os seus próprios alimentos, tais como pães, bolos e biscoitos, através de receitas que são passadas de geração em geração. Além disso, o Espírito Santo conta com uma cultura ampla, tanto na culinária como em danças e lutas. Por exemplo, a moqueca capixaba, que é um prato com influência indígena e africana, a capoeira, uma mistura de dança com artes marciais, é de origem brasileira, desenvolvida pelos descendentes de africanos escravizados. E em relação à cultura indígena, vários alimentos que comemos são de origem indígena, como por exemplo a pipoca e a paçoca. As influências europeias em nosso estado podem ser vistas tanto na culinária, como por exemplo nas pizzas, que é uma tradição italiana. E também na construção das casas encontradas em Domingos Martins, Pedra Azul e Santa Maria de Jetibá, que apresentam uma arquitetura com influência da Europa. Vimos que o Brasil apresenta ampla diversidade étnica, racial e étnica cultural. E é necessário que todos os cidadãos sejam respeitados e que possam vivenciar suas tradições culturais, pois essas tradições fazem parte do processo histórico-cultural, da ancestralidade e da hereditariedade dos povos originários da nossa nação. E possui várias características geográficas também importantes para a sociedade. Vimos, por exemplo, a construção de casas com arquitetura europeia, alimentos que são consumidos referentes a costumes antigos, danças que são feitas desde os nossos antepassados, e isso faz parte da nossa diversidade cultural. Se não tivermos respeito pela diversidade étnica cultural, muitas tradições podem ir perdendo suas características e até mesmo deixarem de existir. Por isso, precisamos falar sobre elas e aprender sobre elas também, afinal de contas, fazem parte do nosso dia a dia. Dessa forma, precisamos combater o preconceito em nossa sociedade. Agora, chegou o momento da nossa atividade. E ela consiste em marcar um X na alternativa correta. Então, eu vou ler para vocês. A. A população brasileira teve origem a partir dos nativos conhecidos como maias, asiáticos e europeus. B. A população brasileira foi originada a partir dos indígenas, que são os povos nativos brasileiros, dos portugueses que colonizaram o Brasil e dos africanos que foram escravizados por Portugal. C. As tradições culturais não são passadas através das gerações. D. Respeitar as tradições culturais e a diversidade étnica racial não é importante. Bom, eu vou dar um tempo de 15 segundos para vocês responderem, ok? Agora, nós vamos lá para a resposta. Eu acho que vocês acertaram. Qual será que é a resposta dessa alternativa? Muito bem, é a alternativa B. A população brasileira foi originada a partir dos indígenas, que são os povos nativos brasileiros, dos portugueses que colonizaram o Brasil e dos africanos que foram escravizados por Portugal. Parabéns para vocês! E por que essa alternativa é a correta? Vamos lembrar? Porque os indígenas são os nativos do Brasil.
Os portugueses foram os europeus que colonizaram o nosso país e os africanos foram trazidos para o Brasil após serem escravizados por Portugal. Agora, nós vamos para o nosso momento de revisão. Quero ver se vocês aprenderam direitinho, hein? Aprendemos que a população brasileira se formou através dos indígenas, pelos europeus, que foram os portugueses, que colonizaram o Brasil, e pelos africanos, que foram escravizados por Portugal. Também aprendemos que a miscigenação da população colaborou para a diversidade étnica, racial e étnica cultural da população. Também que quando estamos falando sobre assuntos como etnia e raça, estamos falando de características e da ancestralidade e da hereditariedade comum de um povo. E que o Estado do Espírito Santo apresenta aspectos étnicos, raciais e culturais que são transmitidos de geração em geração, como, por exemplo, aldeias indígenas em Aracruz, comunidade pomerana em Santa Maria de Jetibá e os remanescentes de Quilombo em São Mateus, Cachoeiro de Itapimirim, Conceição da Barra, Guaçuí. Aprendemos também que na nossa sociedade as culturas vão se modificando e se adaptando a novos costumes e que mesmo com tanta diversidade existente no Brasil, ainda acontece o desrespeito e a discriminação que deve ser combatida em nossa sociedade. Bom, foi um prazer estar com vocês hoje nessa aula. Até mais, pessoal! Continuem assistindo às aulas nesse canal e não se esqueçam, mesmo distantes, estamos juntos. Tchau, tchau!